Olá pessoal, vamos então falar da análise do caso do Metropolitan Opera, um case, nosso primeiro case aí do curso, que eu achei bem interessante, me identifiquei por trabalhar no SESC, né? Então essa parte artístico-cultural, os desafios são bem parecidos. Lendo o artigo do caso, fica claro aí o desafio do MET em conquistar um novo público para suas ações e ao mesmo tempo manter uma fidelização com o público atual, né? E por que isso, né? O público do MET, como a gente vê no artigo, vem envelhecendo a cada ano e fatalmente vem se reduzindo. Isso é muito crítico, né? Já que 40% do orçamento do MET é proveniente de doações e dessas doações 70% são de pessoas físicas. Ou seja, se a gente perde o público, que ao longo do tempo vai ser inevitável, significa uma perda significativa de verba. Quanto ao problema de manter o público fiel, a melhor estratégia seria ampliar programas de fidelização. Como diz o Potter lá no segundo capítulo do livro, essas estratégias são muito importantes, né, a fim de criar uma diferenciação, já que o público cativo é o stakeholder aí do MET. Como é que a gente vai fazer isso, né? Modelos clássicos seriam a criação de clubes de vantagem, compras e desconto para acesso a espetáculos ou a produtos. Também a criação de espaços exclusivos nos locais das apresentações. Uma outra forma, já pensando no uso da tecnologia, seria a criação de conteúdos exclusivos para esse público stakeholder, né? Então, a gente poderia pensar em detalhes do espetáculo, acesso mesmo digitalmente a bastidores, um conteúdo que seja exclusivo mesmo para esse público, né? Isso criaria uma proximidade do público, que iria um pouco além da apresentação em si e, consequentemente, a gente teria aí um retorno dessa fidelização, né? Com frequência e o que a gente mais deseja, que é a manutenção da receita. Pensando no cenário de manter ou não as transmissões em HD, eu acredito que o atual direcionamento do MET está bem adequado e vem dando certo, né? Levando as óperas para o cinema ao vivo, por exemplo, isso realmente amplia o acesso do público usando as novas tecnologias de transmissão, fazendo com que a geografia já não seja mais um problema de acesso. Sem dúvida, essas ações permitem uma renovação do público, já que atinge os jovens que são naturalmente curiosos e estão antenados com essas novas tecnologias, né? E tirando assim a ópera, né? Como que esse jovem se interessa? A gente tira a ópera do formato clássico do teatro, do qual ele não se identifica muito mais, e levando para uma plataforma mais próxima dele, como é o cinema, né? A própria experiência em si de assistir uma ópera no cinema já é um estimulante para os jovens, já que eles são ávidos por novas experiências e novas vivências. Porém, essa estratégia ela esbarra num outro problema, que é o custo, né? Como diz lá no texto, cada transmissão custando cerca de 1,1 milhão de dólares é algo que começa a ficar complicado para o MET, né? E esse é um dos pontos que eles precisam dar uma atenção. Uma proposta para fazer isso, né, seria o envolvimento de outras empresas nessas produções. Então, se a gente pensar numa aliança com estúdios de cinema, com produtoras, ou seja, instituições que já possuem know-how de captação, transmissão e edição, isso reduziria significativamente o custo para o MET. Uma outra alternativa seria o MET criar uma empresa específica, né, para desenvolver esse tipo de tecnologia e administrar essas produções. Isso também poderia reduzir o custo a longo prazo. Também seria uma forma de fazer isso. Porém, lá no livro, o Potter também fala muito sobre essas alianças estratégicas, né? Então, fica claro que para continuar, e essa ideia aqui é muito legal, eles precisam fazer alianças com outras empresas. Seja, como a gente citou, empresas de cinema, ou também empresas de tecnologia, né? A gente pode pensar em parcerias com plataformas de streaming, como a Netflix e a Google Play, que iriam permitir uma redução aí dos custos naturalmente e também permitir a distribuição desse conteúdo deles em formatos on demand, né, até com possibilidade de interação. A gente pode imaginar de
a possibilidade de escolha de ângulo de câmera, a possibilidade de ver conteúdos exclusivos, tudo isso nessas plataformas. Com tudo isso, a melhor estratégia realmente para o Match é a ampliação das janelas de conteúdo, né? Se a gente pensar além das apresentações em si ao vivo e considerar a criação de produtos como DVDs ou a distribuição desses conteúdos em on-demand, a gente pode pensar numa estratégia bem interessante para o Match. Por exemplo, indo além da apresentação e da visualização em si, mas também catar distribuição de músicas em plataformas como Spotify, Deezer. Mas é claro que não seria só colocar esse conteúdo lá, né? A gente teria que pensar em ações que vão além da distribuição, né? Que aí o desafio seria como envolver esse público jovem nessas ações e estimular o interesse dele pela busca desse conteúdo, né? É realmente um desafio para o Match. Eu achei bem interessante, acho que eles estão num caminho muito assertivo. E acho que realmente acredito mesmo que o desdobramento e produção de conteúdos atrelados às apresentações de ópera seja a melhor estratégia a ser seguida aí. Eu acho que é isso, essa é a minha análise. Um abraço, pessoal.